Olá pessoal, nós tivemos um problema técnico aí com a questão do áudio, mas agora a gente voltou e agora a gente vai poder fazer o nosso sobre a mesa. Eu queria primeiro agradecer a todos aqueles que já começaram a participar, a compartilhar, a dar sugestões de temas para a gente poder alimentar, de certo modo, essa partilha que a gente pretende fazer 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Eu quero te agradecer por estar participando e nos ajudando nisso. O tema que a gente quer colocar sobre a mesa hoje é caráter. Falar um pouco sobre o caráter da pessoa humana e como que isso implica nos relacionamentos. A gente parte de um problema, o problema das relações que hoje, as relações humanas que hoje estão cheias de desconfiança. Às vezes a gente se pergunta por que tanta desconfiança um do outro, por que a gente já não consegue mais confiar um no outro. No fundo é porque, dentre tantas possibilidades, existe também lá na raiz um desvio de caráter, que as pessoas falam uma coisa e fazem outra, elas dizem que vão estar com você e depois não está, elas se comprometem a fazer alguma coisa contigo e depois ela não faz. E esse desvio é que vai criando essa desconfiança nos relacionamentos. Etimologicamente, a palavra caráter significa estampa, uma espécie de impressão que deixa um sinal, uma marca, uma reprodução exata daquilo que a pessoa é de fato. Está muito ligada à questão do ethos, né, da ética, do comportamento moral da pessoa. São características próprias, a gente fala, são características peculiares, específicas de cada um. Cada um tem o seu próprio caráter. E o caráter está muito ligado à questão dos vícios ou das virtudes de cada pessoa. Vícios ou virtudes, seja da pessoa em relação a si mesma, mas também em relação ao outro, socialmente, como que ela convive, né? O caráter, a gente pode concluir dizendo o seguinte, que é o sinal, é uma estampa que te revela aos outros. É o seu caráter que as pessoas enxergam. Enxergam outras coisas também, mas vocês vão enxergar em mim o meu caráter. Quem que é o Rogério? Logo de cara aparece qual é o caráter do Rogério. Claro que é possível disfarçar. Há pessoas que criam personagens, mas o caráter vai exatamente se revelar no tempo, porque a pessoa pode criar um personagem, ela pode viver de um modo na sua presença, mas daqui a pouco uma outra atitude dela revela um engano, revela, portanto, uma mentira. O caráter não se resume ao temperamento, né? Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, porque os temperamentos são determinados pela natureza. Mas é importante dizer que o caráter é influenciado pelo temperamento. Ele não se resume ao temperamento, mas é influenciado. E para além do temperamento, o caráter é o conjunto das qualidades boas ou das atitudes ruins, das atitudes más de um indivíduo. O caráter, ele pode ser modificado, ele pode ser modelado, ele pode ser fortalecido a partir de uma atitude, de um comportamento virtuoso. Ele vai se revelar, a gente diz assim, o caráter se revela na conduta da pessoa, na forma como ela age. Pelo menos 2 palavras eu gosto de relacionar ao caráter. A primeira é coerência. Como que você percebe o caráter de uma pessoa? Na coerência entre o que ela fala e como ela age, como que ela vive. Porque ela não pode falar uma coisa e se comportar de outra forma. Por que as desconfianças acontecem dentro dos relacionamentos, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas se comporta de outra forma. Esta incoerência revela problema no caráter, revela desvio no caráter. E por isso muitas pessoas hoje não têm credibilidade. Por quê? Porque prometem uma coisa, mas não fazem aquilo que prometem. Dizem que vão até sua casa, você prepara o café, prepara o almoço e a pessoa não aparece. Fala que vai com você fazer alguma coisa, mas depois ela não cumpre a palavra. Isso significa desvio de caráter, porque tem incoerência. A segunda coisa é a constância, né? O caráter é aquilo que, de algum modo, revela se a pessoa é constante ou não. Olha para uma pessoa e veja se o que ela está falando, fazendo, como ela está se apresentando agora para você, ela se mantém no tempo. Porque se há uma inconstância, significa que essa pessoa também tem fraqueza no caráter e pode até ter desvios graves no caráter. Qual é o conteúdo do caráter?
se a gente pode finalizar esse pensamento, é de que modo que a gente fala, o que faz de fato o caráter se tornar, uma pessoa se tornar um bom caráter? A resposta está aqui, né, sobre a mesa eu coloquei um livro bastante interessante do Alexandre Havard, que é um advogado, né, formado em Direito por uma das maiores universidades da França, escreveu esta obra Virtudes e Liderança, a sabedoria das virtudes aplicada ao trabalho, e ele trabalha muitos temas, mas um dos temas que ele coloca é exatamente sobre o conteúdo do caráter. Eu gostaria que a resposta fosse dada por ele. E ele pergunta assim, qual é o conteúdo do caráter? E ele mesmo responde, as virtudes, ou mais exatamente, o conjunto de virtudes humanas, como a magnanimidade, a humildade, a prudência, a fortaleza, o autodomínio, a justiça. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que o nosso caráter, ele tem um conteúdo. E o conteúdo é formado por esse conjunto de virtudes. As virtudes morais, né? A gente fala das virtudes morais, por exemplo, a prudência, a justiça, a fortaleza, o autodomínio. Também são chamados de virtudes éticas ou as virtudes propriamente humanas. São as virtudes que revelam a pessoa, que formam o caráter da pessoa. A virtude, só para a gente exemplificar aqui, a virtude é aquilo que é um bom hábito e você repete esse bom hábito até chegar o momento que ele se torna muito natural em você. A repetição dos bons hábitos se transformam em virtude, assim como a repetição dos maus hábitos se transformam em vícios. É esse conjunto de virtudes que tem que ser desenvolvido na pessoa. À medida em que a pessoa desenvolve as virtudes, então o seu caráter vai se fortalecendo, vai se modelando, e a gente conhece uma pessoa exatamente pelo seu comportamento virtuoso. Sobre a questão das virtudes a gente fala em um outro momento. Por fim, o caráter é essa coerência entre o que você fala e o que você faz, entre o que você crê, a sua fé e como você vive. Não adianta professar a fé de um jeito, mas na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, na política de um modo geral, você se comportar de outra forma. O caráter exige de nós coerência e isso é muito importante. Eu quero desenvolver um pouco mais essa questão do caráter e também a questão das virtudes fortalecendo o caráter em outros momentos. Mas eu penso que é suficiente a gente entender hoje a importância de vivermos de modo virtuoso para fortalecer o nosso caráter. Eu quero convidar você a deixar aí o seu comentário, a sua sugestão de temas. Na transmissão passada, algumas pessoas já deixaram alguns temas que a gente já começou a estudar e nós vamos considerar esses temas nas próximas transmissões. E se você gostou, curte então esse vídeo, curte a nossa página também para você assistir aos demais vídeos que a gente vai estar colocando. Convide outras pessoas, espalhe essa boa notícia, nos ajude a ampliar essa partilha curtinha, mas que pelo menos 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, às 15 horas, a gente vai estar aqui fazendo. Um forte abraço e até a próxima vez.